Olá, boa noite. Começa o julgamento do acusado de matar 3 pessoas e ferir outras 2 em um acidente no bairro da Tamarineira, no Recife, em 2017. Polícia fala sobre a prisão do homem suspeito de atacar com um martelo a namorada de 43 anos. A vítima teve alta do hospital. Jaboatão tem novo serviço para facilitar denúncias de violência contra as mulheres. Plano de convivência com a Covid muda a partir de amanhã. A quantidade de pessoas nos eventos vai ser ampliada. E como a tecnologia pode ser uma aliada para aproveitar melhor o que se joga no lixo. As soluções também exigem que cada pessoa tenha mais consciência. Começou hoje o julgamento do motorista acusado de provocar um acidente que deixou 3 pessoas mortas e 2 gravemente feridas no bairro da Tamarineira, na zona norte do Recife, em 2017. A investigação apontou que o universitário João Vitor Ribeiro de Oliveira Leal estava bêbado e dirigia com o carro em alta velocidade. Natália Dielu acompanha o julgamento e está ao vivo com a gente. Boa noite, Natália. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. A gente fala ao vivo do Fórum Joana Bezerra, onde exatamente nesse momento, a juíza Fernanda Moura, ela acabou a sessão. As demais testemunhas vão ser ouvidas amanhã. Faltavam 2 testemunhas, serem ouvidas. O julgamento de João Vitor Ribeiro de Oliveira Leal estava acontecendo desde as 9h40 da manhã, quando houve o sorteio, do júri, quando os 7 jurados foram definidos. São 5 mulheres e 2 homens que estavam há quase 9 horas acompanhando, então, esses depoimentos. Como a gente falou, esse caso aconteceu em 2017. 3 pessoas acabaram mortas, 2 ficaram gravemente feridas e a gente vai relembrar, então, este caso na reportagem que você acompanha agora. O acidente foi numa noite de domingo, no dia 26 de novembro de 2017. João Vitor, na época com 25 anos, dirigia o carro a mais de 100 km por hora, de acordo com a perícia. Ele avançou o sinal vermelho no cruzamento da Estrada do Arraial com a rua Cônego Barata e acertou em cheio o carro onde estavam 5 pessoas. Câmeras de segurança gravaram o momento da batida. O carro atingido ficou imprensado contra um poste. Morreram no acidente Maria Emília Guimarães da Mota Silveira, de 39 anos, o filho dela, Miguel Arruda da Mota Silveira Neto, de 3 anos, e a babá, Roseane Maria de Brito Souza, de 23 anos. Roseane estava grávida. Miguel da Mota Silveira e a outra filha do casal, Marcela Guimarães da Mota Silveira, na época com 5 anos, ficaram feridos. A menina sobreviveu, mas sofreu uma pancada forte na cabeça e até hoje precisa de tratamento. O universitário João Vitor Ribeiro teve ferimentos leves. O teste do bafômetro indicou uma quantidade de álcool 3 vezes maior do que a considerada crime de trânsito. O carro que João Vitor dirigia tinha 13 multas por excesso de velocidade, avanço de sinal e outras infrações. O estudante foi preso ainda na noite da batida e, desde então, aguardava julgamento. A gente volta a falar aqui do Fórum Joana Bezerra. A última testemunha ouvida foi uma mulher que se apresentou como madrinha de João Vitor Ribeiro, acusado por esta batida que acabou matando 3 pessoas. Madrinha do grupo Narcóticos Anônimos, da Irmandade Narcóticos Anônimos. Foi ela a última testemunha ouvida pela juíza Fernanda Moura, por todo mundo que está acompanhando essa reportagem. E a repórter Mônica Silveira acompanhou desde manhã todo o julgamento e preparou uma reportagem que você acompanha agora. Os 2 que sobreviveram, Miguel e Marcela, agora com 9 anos, chegaram ao fórum pouco antes do início do julgamento. Ela ficou com sequelas graves, teve um traumatismo crânioencefálico. A minha dor, como vocês sabem, não é apenas da perda da minha família, não.
Ele todos os dias acorda e ver a minha filha, que era perfeita desse jeito aí. Mas amanhã eu vou estar melhor do que hoje. E depois da manhã melhor do que amanhã. E assim eu vou cumprir meu propósito. A família da babá, Rosiane Souza, que estava grávida de 3 meses no dia do acidente, preferiu não vir. Os parentes moram no município de Aliança e optaram por ficar e cuidar da filha de 7 anos de Rosiane. Ela ainda não assimilou a perda da mãe, né? De vez em quando ela pergunta ainda se a mãe vai voltar e quando vai voltar, né? Então isso tem machucado demais a família. Então por esse e todo motivo, né, já conhecido, eles preferem não se preservar, né? Questões emocionais. Pouco antes do julgamento, a promotora do Ministério Público disse acreditar que o acusado vai ser condenado pelos crimes de triplo homicídio doloso, quando há a intenção de matar, e 2 tentativas de homicídio. As provas são contundentes em desfavor do réu, no sentido de que ele bebia, ele pegava no carro bêbado, ele andava bêbado, ele dirigia bêbado, ele ultrapassava sinais, né? E a carteira dele nunca foi colocada os pontos, nunca foi colocados os pontos, porque ele simplesmente, o carro que ele usava não era no nome dele. A mãe e outros parentes do acusado vieram acompanhar o julgamento. Preferiram não gravar entrevista. João Vitor Ribeiro, o motorista que provocou o acidente, permaneceu de cabeça baixa a partir do momento em que entrou no salão do júri. Os advogados de defesa não negam a responsabilidade do cliente que dirigia em alta velocidade e embriagado. Não tem como ser inocente, né? A defesa não vai negar os fatos, a defesa não vai negar a velocidade, a defesa não vai alegar que não teve autoria. Isso aconteceu. Mas existe no ordenamento jurídico lei específica que trata de casos sobre isso e que em nenhum momento no processo apareceu. A verdade processual não está completa. Vai ser completada agora. Às 9h40 houve o sorteio dos jurados, 5 mulheres e 2 homens. A juíza Fernanda Moura de Carvalho, da primeira vara do Tribunal do Júri, leu o processo e começaram os depoimentos. O primeiro foi de uma testemunha que estava no local de moto e contou detalhadamente o que viu. Depois, Miguel da Mota Silveira Filho, que fez um relato muito emocionado. Quando acordei, creio que na terça-feira à tarde, um dia ainda muito dopado, fui informado que perguntei por Mila. Minha mãe disse que ela tinha falecido, que ela tinha ido morar com o Papai do Céu. Perguntei por Miguel Neto, ela disse que Mila levou ele não ia deixar ele aqui, não. Ele foi com a mãe, eles eram muito ligados. Durante o depoimento de Miguel, o acusado, João Vitor, que está preso desde a noite do acidente, se descontrolou. Ele foi socorrido. A mãe também teve que sair da sala do júri, assim como Miguel e Marcela, que não voltou mais. Miguel retomou e concluiu o depoimento. Em seguida, 2 testemunhas de defesa de João Vitor falaram e a juíza fez um intervalo. Às 3h em ponto, a juíza retomou a sessão. O primeiro depoimento da tarde foi do perito do Instituto de Criminalística que fez o laudo sobre o acidente. Ele disse que o fato de poder contar com imagens das câmeras da SDS e de condomínios da região fez toda a diferença no trabalho dele. Foi a análise dessas imagens que permitiu determinar a velocidade do carro que João Vitor dirigia, 108 km por hora, de acordo com o perito Vinícius Trajano. Em seguida, uma testemunha da defesa, uma tia do acusado.
Então, 7 testemunhas foram ouvidas hoje. Amanhã, mais 2 testemunhas vão ser ouvidas. Aí o Ministério Público, a acusação vão fazer suas considerações, a defesa também. João Vitor também deve dar o seu depoimento. Segundo a juíza Fernanda Moura, a sessão vai ser retomada amanhã às 9 horas da manhã. Mais uma vez, o Miguel da Mota Silveira vai acompanhar tudo como ele fez ao longo do dia de hoje, Márcio. Natália Diello ao vivo, do Fórum Joana Bezerra, com as informações sobre esse julgamento. Seguindo com outras notícias, a mulher de 43 anos que foi agredida com marteladas na cabeça no dia 1º de março recebeu alta do Hospital da Restauração. O homem suspeito do crime foi preso e era namorado dela. O suspeito pela tentativa de feminicídio em Jaboatão dos Guararapes se entregou à polícia no último domingo. Ele confessa o crime, diz que de fato deu as marteladas na companheira. Não esclarece muito a motivação. Fala a hora que houve uma situação de ciúmes, que eles estavam discutindo, fato que foi negado por ela. Então, naquele momento estavam só os dois ou tinha mais gente ali junto com eles, doutora? Estavam só os dois em casa, ele estava bebendo e ela apenas sentada acompanhando ele. Ela foi ouvida ainda enquanto estava internada, ela é consciente, ela consegue contar tudo o que aconteceu, ela consegue inclusive lembrar que durante as agressões ele ficava repetindo que ela tinha acabado, olha o que você fez conosco, o que você acabou o nosso relacionamento, mostrando de fato essa questão de violência doméstica presente. E o que acontece com ele agora, doutora? Ele continua preso, né? Vamos renovar o pedido dele de preventiva, né? E a gente aguarda que a justiça segregue essa pessoa, porque em liberdade eu acredito que ele pode cometer outros delitos. O homem que não teve o nome divulgado pela polícia foi indiciado por tentativa de feminicídio. Ele está no Cotel, em Abreu e Lima. Mulheres vítimas da violência contam com um novo serviço para fazer denúncias em Jaboatão. Qualquer pessoa que conheça a vítima também pode denunciar e não precisa se identificar. Geni casou cedo, aos 17 anos. Pouco tempo depois, o companheiro se revelou um homem violento. Com medo de pedir a separação, ficou presa por 35 anos num relacionamento marcado por abusos. Comecei a me desleixar com a aparência para ver se eu ficando mais feia, ele ia embora. Mas infelizmente foi ao contrário. Ele, além de maltratar fisicamente, psicologicamente, me humilhou demais pela minha aparência. Em 2018, Geni viu um panfleto do Centro de Referência da Mulher Maristela Juste e decidiu procurar ajuda. Teve apoio para pedir na delegacia uma medida protetiva que afastou o marido de casa e agora espera a conclusão do divórcio. O centro funciona há 12 anos, no bairro de Prazeres, em Jaboatão. Aqui, a mulher vítima de violência tem acesso à assistência social, jurídica e psicológica. No ano passado, 900 mulheres foram atendidas aqui no Centro de Referência Maristela Juste, entre as que vieram pela primeira vez e as que já estão em acompanhamento psicológico. Algumas vieram por vontade própria, outras encaminhadas pela justiça, polícia, alguma escola, algum hospital. E agora existe mais uma maneira de ter acesso a este serviço. É pela internet, registrando uma denúncia. Pode ser pelo aplicativo Saúde Vigilante de Jaboatão ou pelo site mulherprotegida.jaboatão.pe.gov.br. A denúncia pode ser feita pela vítima ou por alguém que conhece a vítima. Não precisa se identificar. Basta dar algumas informações para que o centro consiga entender o caso e entrar em contato com a vítima. Cada denúncia gera um código para acompanhar o andamento do processo. A gestão ela vai encaminhar para o Centro Maristela, onde os técnicos, dependendo da demanda, se for psicológico, de assistência social ou jurídico, vão realizar o atendimento e vão acolher essa mulher, encorajando a romper essa barreira da violência que ela vive no momento. A nova plataforma virtual é uma forma rápida de entrar em contato com quem pode proteger as vítimas. A gente proporciona essa possibilidade das mulheres, mesmo distante, né, sem ser de forma presencial, ela consiga notificar seu caso para que daí, a partir de então, ela possa ser acompanhada por uma equipe técnica, seja do Centro de Referência Maristela Juste ou seja da Secretaria de Saúde, dependendo do tipo de violência que ela venha a sofrer. O que eu digo para essas mulheres
é que prestem atenção que muitas coisas que eu pensei que era besteira é violência. E não devemos aceitar. E agora tem uma nova ferramenta que até dentro de casa, com um celular nas mãos, pode pedir ajuda, pode, pedir socorro, porque realmente é um socorro. Importante pedir ajuda. Vamos reforçar como acessar o novo serviço de denúncias em Jaboatão. Pode ser então pelo aplicativo Saúde Vigilante ou então pelo site mulherprotegida.jaboatão.pe.gov.br. As mulheres vítimas de violência também podem procurar qualquer delegacia para fazer uma denúncia, mas em Jaboatão tem uma delegacia da mulher que fica na Estrada da Batalha, sem número, em Prazeres. E depois do intervalo, a mudança no plano de convivência com a Covid tem ampliação na quantidade de pessoas nos eventos. E você vai saber o que vai ser exigido do público a partir de agora. Veja também como a tecnologia é uma aliada para aproveitar melhor o que se joga no lixo. O NE2 volta em instantes. A Secretaria de Saúde do Estado reforçou hoje a preocupação com as pessoas que ainda não completaram todas as doses da vacinação contra a Covid. São pessoas que precisam da segunda dose ou então da dose de reforço. E o número de crianças de 5 a 11 anos vacinadas ainda é baixo. As pessoas estão ansiosas pelo fim da pandemia e com um desejo enorme de retirar as máscaras. Mas isso só será possível se conseguirmos aumentar o número de pessoas protegidas. Nós ainda não conseguimos atingir a marca de 80% de cobertura da segunda dose para todos os elegíveis. Entre as crianças, temos apenas 44% de cobertura da primeira dose. E na terceira dose, estamos com perto de 40% do público elegível. E tem aí uma situação que nos preocupa mais. Os idosos, que é o grupo onde o reforço é mais importante por causa da menor resposta e maior velocidade na queda dos anticorpos. A cobertura, mesmo nesse público de idosos acima de 60 anos, ainda não chegou aos 70%. Atentem para esse número, são mais de 350 mil pessoas com mais de 60 anos que não tomaram a dose de reforço ainda. Então esse é ainda um cenário para essas pessoas preocupante. Vamos então ver os dados da vacinação de que o secretário falou? Porque é o seguinte, olha, 8.025.651 pessoas tomaram a primeira dose, 90,43% da população a partir dos 5 anos de idade. Significa que 849 mil pessoas ainda não começaram a imunização. 6.850.839 pessoas tomaram as duas doses, ou então a dose única, 77,25% da população. Temos 1.300.000 pessoas que ainda precisam tomar a segunda dose da vacina. Agora, a gente fala da dose de reforço. O público acima dos 18 anos de idade. Até agora, 2.654.059 pessoas tomaram essa dose, 40,18% dos adultos. E hoje o secretário de Saúde, André Longo, também falou sobre o uso da máscara. Ela continua obrigatória. Nós temos um profundo respeito pela história das doenças respiratórias em Pernambuco. Nós estamos no período de maior ocorrência delas. Não parece razoável, nesse momento, a retirada da obrigatoriedade da máscara. A gente acha que a retirada da obrigatoriedade desestimula o uso da máscara, e a gente acha que é importante, nesse momento, manter até uma nova reavaliação, que será no final do mês. Há possibilidade, sim, de mais adiante a gente evoluir de forma progressiva para a retirada da máscara. Com máscara e com a vacina em dia, vai ser possível ter acesso a eventos, a espaços culturais, bares e restaurantes. A partir de amanhã tem mudança e ampliações no plano de convivência com a Covid. A secretária executiva de Desenvolvimento Econômico, Cide Ayuti, explicou como vai funcionar. A partir de amanhã, dia 16 de março, todos os eventos passam a contar, inclusive os corporativos todos, passam a contar com 70% da capacidade ou 10 mil pessoas, o que for menor.
sempre exigindo o passaporte vacinal, que a partir de agora a gente exige a partir de 12 anos a segunda dose, e a dose de reforço a partir de 18 anos, quem já tiver com 4 meses da segunda dose. Né? A testagem já não mais será feita. A gente consegue também avançar todos os cinemas, teatros, equipamentos culturais, museus e bares e restaurantes para 100% da capacidade, também com a exigência do passaporte vacinal. Então, a partir de amanhã, para entrar nos eventos, seja qual for a quantidade de pessoas, não será preciso apresentar um teste de Covid negativo, mas precisa estar com a vacinação em dia. Quem tem de 12 a 17 anos precisa mostrar o cartão com a segunda dose. Quem tem a partir de 18 anos precisa ter tomado também a dose de reforço, se a segunda dose tiver sido tomada há pelo menos 4 meses. Essa vacinação em dia também será exigida em bares, restaurantes, cinemas, teatros e outros espaços culturais. O novo plano de convivência vale de amanhã até o dia 31 de março. Nos estádios de futebol, a quantidade de torcedores também será ampliada. Quem traz os detalhes ao vivo, direto da Arruda, onde amanhã tem Clássico das Emoções, é Diogo Marques. Boa noite, Diogo. Tudo bem, Márcio? Boa noite para você e a todos. A partir de amanhã, os estádios de Pernambuco poderão receber até 50% da capacidade de público. O que muda também é a não exigência dos testes, como a gente ouviu agora há pouco. Não será necessário apresentar um teste para entrar, mas sim o passaporte vacinal que continua sendo exigido para que o torcedor possa entrar. Você falou, né, Márcio? Tem Clássico aqui amanhã. É natural que a gente traz uma notícia como essa, de liberação de 50% da capacidade de público, e o torcedor já começa a pensar nos próximos jogos, especialmente o torcedor do Santa, no jogo de amanhã contra o Náutico, Clássico pela última rodada da primeira fase do Campeonato Pernambucano, importante e decisivo, mas que a princípio não vai poder receber público. Foi feita uma vistoria pelo Corpo de Bombeiros hoje pela manhã aqui no estádio e o Arruda não foi liberado mais uma vez. Será feita uma nova vistoria nesta quarta-feira pela manhã. Se o estádio fosse liberado, poderia receber público normalmente, mas o clube já informou que fica inviável comercializar ingressos nesse cenário de dúvida que está acontecendo nesse momento. Vale lembrar que também foi feita uma vistoria na Ilha do Retiro nesta terça-feira pela manhã e a Ilha do Retiro também não foi liberada. Vai ser feita outra vistoria na quarta-feira. Agora a diferença é que o esporte não tem tanta pressa, porque o que é que acontece? Só joga no próximo sábado pela Copa do Nordeste. A partida de amanhã contra o Ibis, pelo Pernambucano, tem mando do Ibis, será na Arena e não vai ter venda de ingresso por opção do clube mandante, que é o Ibis. Então, apesar da liberação de público, teremos jogos de amanhã sem torcida na arquibancada. Márcio. Diogo Marques ao vivo com as informações sobre a ampliação aí da quantidade de torcedores nos estádios. E professores da rede municipal de Paulista fizeram mais um protesto hoje à tarde. Desta vez, no cruzamento da Avenida Carlos Reiros Leite, no bairro do Janga. Eles fecharam a avenida segurando cartazes. Os professores pedem um reajuste salarial de 33,23%, além da reforma nas escolas e o retorno das aulas presenciais. A Justiça determinou que as aulas devem voltar até amanhã. Uma reunião aconteceu ontem na Secretaria de Educação do município entre representantes do sindicato e o secretário de Educação. De acordo com o sindicato, nada ficou definido. Sobre o reajuste, a Prefeitura de Paulista disse que está fazendo um estudo para avaliar as contas do município. A Prefeitura disse ainda que está reformando algumas escolas para tentar cumprir a decisão judicial e que também garantir a segurança dos professores, alunos e servidores, cumprindo todos os protocolos de prevenção à Covid. Na próxima segunda-feira, de acordo com a Prefeitura, será realizado um novo encontro com os professores. Não separar o material reciclável é um erro nas casas, nos condomínios e nas ruas. Especialistas defendem que uma mudança de hábito das famílias pode reduzir a quantidade de lixo jogado no meio ambiente. Enquanto isso não acontece, o setor busca na tecnologia soluções para transformar resíduos sólidos em oportunidade de emprego. Tem gente que olha para o lixo e vê sujeira, aquilo que ninguém mais quer. No Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos Ecoparque Pernambuco, em Igaraçu, o desafio é retirar do lixo tudo que pode ser reaproveitado e gerar valor. Oportunidade de novos negócios, sempre visando você
melhorar as condições de vida da população, né? E você fazer uma gestão autossustentável. Essa máquina gigante, com 42 esteiras, ocupa um galpão de 5.500 metros quadrados. Ela faz a triagem do que chega nos caminhões de coleta de 26 municípios do estado. É latinha e metal saindo de um lado, diferentes tipos de plásticos separados saltando de outro. O papelão é recolhido manualmente. Aqui trabalham 100 funcionários. 1.500 toneladas de lixo são processadas por dia. 300 viram matéria-prima embalada em fardos. Boa parte se transforma no que os técnicos chamam de combustível derivado de resíduo urbano, que é essa mistura de plástico, papel, papelão, madeira e matéria orgânica, tudo triturado. O destino será a indústria de cimento. Mas ainda tem muito refúgio, que só pode mesmo ir para o aterro. A reciclagem é fundamental para aumentar a vida útil do aterro. Só aqui, diariamente, montanhas de garrafa PET e de plástico são retiradas do lixo. Num mês, um volume 12 vezes maior do que esse deixa de ser aterrado. No aterro, a destinação correta. Uma grossa manta de plástico protege o solo para evitar infiltração. O lixo é coberto por camadas de terra ou argila, bem diferente dos antigos lixões, que poluíam o meio ambiente e envenenavam o solo com o líquido que sai do lixo. Dar um tratamento adequado ao chorume, esse líquido de cor escura, cheiro forte e altamente poluente, que resulta da degradação da matéria orgânica do lixo, é uma obrigação de todo aterro sanitário. E aqui, mais uma vez, a tecnologia encontrou uma solução para essa grave ameaça ao meio ambiente. O chorume é drenado para lagoas da estação de tratamento. Acredite, só neste aterro, 400 mil litros de chorume são tratados por dia, até voltar a ficar parecido com água outra vez. Qual que é a qualidade dessa água? Esse efluente tratado, ele respeita as normas do CONAMA 430. Então ele pode ser lançado em cursos d'água. A gente prefere aqui utilizar aqui dentro do aterro, fazendo aspersão, umectando via, aguando plantas. Outro cuidado é com o gás metano, poluente, um dos causadores do efeito estufa, ganha um destino nobre. É canalizado e se transforma em energia nesta central de biogás. A produção segue direto para a rede de distribuição. São 4 megawatts de potência, que dariam para iluminar cerca de 6.000 casas. A tecnologia tem ajudado a extrair riqueza do lixo, mas ainda é preciso que cada pessoa tenha mais consciência do que realmente deve ser jogado na lixeira. A partir do momento que tudo que ele pega, ele coloca na mesma cesta e joga no caminhão de lixo e não se preocupa para onde o resíduo dele vai, ele não está contribuindo em nada para melhorar o meio ambiente. Você vê no CPTU, tem lá taxa de coleta de lixo. E quanto mais for gerado resíduo, mais alto vai ser essa taxa. O desenvolvimento sustentável está entre os temas da primeira Conferência Internacional de Resíduos Sólidos, que começa amanhã no Recife. 140 palestrantes de 17 países vão discutir soluções que envolvem a sociedade e os setores público e privado. Você pode acompanhar de graça a programação de palestras, mesas temáticas e atividades culturais. A programação está disponível no site cirsol.com.br. Nós ficamos por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã.